Pessoal, um avião norte-americano foi enviado para o Brasil e pegou muita gente surpresa sobre esse caso. Nós vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto no momento de tensão que o Brasil vive. Outro ponto que nós vamos falar é a pressão que estão fazendo também para que o ministro Alexandre de Moraes saia do caso o mais rápido possível, porque ele é impedido de julgar. Ou seja, pretendem fazer inclusive denúncias internacional sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, no caso que envolve o Bolsonaro e uma suposta tentativa de golpe de Estado. Outro ponto também que vai ser destaque no nosso editorial é o Nicolas Ferreira. Você sabe que a relação dele com o Bolsonaro estava meio estremecida. Pois é, desde que aconteceu a eleição lá em São Paulo, muita gente falando que havia críticas de um para o outro, o Mário Frias tecendo algumas críticas, até que o Bolsonaro tomou a iniciativa, ligou para o Nicolas e os dois apararam as arestas. Só que o Nicolas agora tomou uma medida mostrando total alinhamento ao Bolsonaro. E essa medida pegou muita gente de surpresa. Eu vou explicar para você efetivamente do que se trata. Então, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante, ajuda o nosso canal a crescer. Hoje é dia 22 de novembro de 2024. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Lembrando a você, se você realmente, está cansado de não ganhar dinheiro, venda de leilão é muito interessante. Então, comprar imóvel de leilão e revender depois dá para ganhar muita grana. Você consegue comprar imóveis que valem 400 mil reais por 200, 210 mil e ter um lucro muito grande em cima disso. O próprio Marçal faz isso. Só que ele não entrega o ouro igual eu vou entregar para vocês. Aqui tem a lista dos principais sites de leilão para você conhecer um pouquinho mais. Então, meu amigo, não esqueça de fazer o download do livro, o valor do pagamento com base na sua honestidade, o valor que você achar justo. Bom, vamos começar? Vem comigo. Bora lá, vamos falar desse caso do Nicolas Ferreira primeiro. Nicolas Ferreira diz que apoiará o Hugo Mota na Câmara em troca de anistia. Vamos lá, vamos entender um ponto. A pressão está muito grande, inclusive, para que o projeto de anistia não ande. O Nicolas Ferreira, em sinalização, determinou que agora vai votar junto com o Hugo Mota, para dar aí uma sinalização, uma briga a mais pela anistia, do caso do 8 de janeiro. O deputado federal Nicolas Ferreira afirmou na semana passada que defende que o PL, o Partido Liberal, tome uma atitude, caso o presidente da Câmara, Arthur Lira, não coloque em pauta o projeto de lei que anistia manifestantes do 8 de janeiro. As declarações foram feitas ao jornal Valor Econômico em 13 de novembro, durante a posse do Eduardo Bolsonaro como secretário das Relações Exteriores do próprio PL. Abre aspas. Obviamente, isso tem que ser conversado com o presidente Bolsonaro, com o presidente do PL, com o líder do PL. Acho que, se o acordo não for cumprido, a gente tem que tomar uma outra atitude. Não sei se é essa de lançar um candidato, mas eu acredito que tem que tomar uma outra atitude, declarou o congressista. Ele disse que não pretende se candidatar à presidência da casa e condicionou seu apoio à candidatura de Hugo Mota ao perdão dos envolvidos na invasão da sede dos três poderes. Ele disse que se houver a aprovação da anistia, neste caso, ele dá apoio a Hugo Mota. A chance disso acontecer, principalmente depois dessa ação, dessa nova investida do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, é mínima. Rolou também uma treta entre o Nicolas Ferreira e o neto da Dilma Rousseff, que virou vereador lá em Belo Horizonte. Pedro Rousseff reage à defesa de defesa de Bolsonaro pelo Nicolas, vergonha nacional. O sobrinho neto da ex-presidente Dilma Rousseff, vereador eleito em Belo Horizonte, criticou a postura do bolsonarista. O vereador eleito em Belo Horizonte, Pedro Rousseff, sobrinho neto da ex-presidente Dilma Rousseff, criticou o deputado federal Nicolas Ferreira por defender o ex-presidente Jair Bolsonaro do indiciamento pela Polícia Federal. Abre aspas, vergonha nacional, escreveu o petista nesta sexta-feira em suas redes sociais. Neto da Dilma Rousseff, chamando o outro de vergonha nacional. Eu prefiro não comentar, Prefiro não comentar. O cara é o vereador, se elegeu nas costas da Dilma Rousseff com o nome Dilma Rousseff, figura que a gente sabe que não é conhecida pelo notório conhecimento, enquanto o outro surgiu,
do nada, ganhou, né, como o vereador mais bem votado do Brasil. Pois é, cada um que tire sua própria conclusão. Matéria do R7, pessoal. Defesa de Braga Neto acredita que Moraes ficará impedido de julgar inquérito de suposto golpe. Pois é, para quem ainda acredita que tem lei no Brasil, tem que ter fé e tem que esperança. Para quem já não acredita mais que lei se cumpre no Brasil, acho difícil o afastamento do ministro Supremo Alexandre de Moraes, né? Por mais gritante e alarmante que seja figurar-se como réu, como vítima, né? E autocitar-se, né? Se citar 44 vezes no mesmo processo, ele como juiz, citando ele como vítima, e isso não torná-lo impedido, não sei mais o que torna. Mas enfim, tem que acreditar que a lei vale no Brasil. Os advogados de defesa do ministro-general Braga Neto, indiciado pela Polícia Federal, em um golpe de Estado, acredita que o ministro, relator do caso, do STF, Alexandre de Moraes, ficará impedido de julgar a ação. A defesa técnica do general Walter Souza Braga Neto entende que não há necessidade de qualquer medida para afastar o ministro Alexandre de Moraes do caso, considerando que sua atuação se encerrará com o término das investigações, ficando ele impedido de atuar no processo judicial, informaram a R7 os advogados Luiz César Prata, Gabriela Leonel, S. Venâncio e Francisco Wesley Lima. Tá, é como eu disse para vocês, uma coisa é o que está na lei, uma coisa é o que deveria ser aplicada, outra coisa, sabe, a gente já viu atropelos e mais atropelos simplesmente acontecendo, né? Tanto é que a cada dia que passa tem mais críticas sobre esse caso. Um exemplo de crítica, isso aqui que nunca vi coisa como essa acontecer dentro do direito. A Bárbara do Te Atualizei publicou, né? Eu só acredito vendo. E vendo, não acredito. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, vai analisar o relatório final da Polícia Federal sobre a trama golpista antes de enviar a PGR. É a usurpação do poder até da PGR agora? Ou seja, só vai ser enviado para a PGR se ele concordar com isso. Mas isso não é o papel de um magistrado. O juiz julga depois que o processo chegou até as mãos dele, depois da análise, né, do indiciamento pela Polícia Federal e do envio à Procuradoria-Geral da República. E aí eu ainda lembro, né, tem aquele meme que fala assim, meu filho, tu vai ver coisa. Pois é, a gente já tá vendo, né? Coisas como essa aqui, né, em um Estado democrático de direito convencional, a gente não costumava assistir. Mas vamos lá, tem mais matéria, uma matéria que foi publicada na Gazeta do Povo. Reuniões secretas, narrativas desgastadas, o desespero de quem sabe que está na corda bamba. Há quem acredita aí que isso aí que está sendo tomado, as medidas que são tomadas agora, são medidas de desespero. É, por exemplo, o que diz essa matéria, publicada pelo próprio Marcel Van Hatten, né, na Gazeta do Povo. Reuniões secretas, narrativas desgastadas, o desespero de quem sabe que está na corda bamba. Abre aspas. O cerco está se fechando e não é sobre a perseguição insana contra Jair Bolsonaro e seu círculo mais próximo. As notícias das últimas semanas, incluindo a que Donald Trump venceu as eleições americanas e o tema da anistia ganhando força no Congresso Nacional em época de troca de comando das duas casas, parecem ter pressionado Alexandre de Moraes e seu entorno a ponto de tomarem decisões arrojadas, para dizer o mínimo, nos últimos dias. No dia 13 de novembro passado, mesmo em que um cidadão desesperado explodiu-se, e não foi bem assim, na Praça dos Três Poderes, diante do Supremo Tribunal Federal, encontrava-se no Palácio Alvorada para reunião 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, né, que estava lá também, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e, claro, o anfitrião, Luiz Inácio Lula da Silva. A reunião não estava na agenda oficial, o presidente Lula, secreta e ilegal, né, portanto, só foi revelada por conta dos fogos de artifício que estouraram a poucos quilômetros dali. O que aconteceu foi o seguinte, a matéria do Marcel Van Hatten diz, estava acontecendo uma reunião secreta muito estranha, com a Polícia Federal, com o Procurador-Geral da República, com Lula e com 3 dos principais algozes do bolsonarismo dentro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém sabia da reunião. A reunião só veio à tona
por causa do conhecido como homem fogos de artifício, né? Não é homem bomba. A Janja falou que é homem fogos de artifício. Pois é, se aquele homem não tivesse explodido lá em Brasília, perto do Supremo, ninguém saberia dessa reunião. A reunião só foi colocada à tona por causa dessa situação. E aí o Marcel Van Hatten fala, seria questão de desespero? A gente vai falar também sobre o caso do avião que já foi enviado ao Brasil, avião norte-americano, né, que já está em solo brasileiro. Outro ponto que a gente precisa falar também é sobre as eleições presidenciais de 2026. Bolsonaro, ao que tudo indica, não estará. Ao que depender do Supremo, ao que depender da Procuradoria-Geral da República, da polícia, não vai estar. Agora, a grande questão é, Trump estava numa situação parecida com a do Bolsonaro lá nos Estados Unidos e hoje o cara é presidente da República. Será que há de se repetir o que aconteceu nos Estados Unidos? Não sei. Né? Há muitas ponderações a serem feitas sobre este caso. Né? Mas, olha só, mais uma fala aqui do Ricardo Nunes. Se Bolsonaro não conseguir reverter a inelegibilidade, Tarcísio é o melhor nome. Tarcísio disse que não vai mais. O União falou que não quer mais o Caiado. Quem vai ser o nome para enfrentar o Lula? Ninguém. Um inelegível. O outro falou que prefere ser governador. O outro que quer ser presidente, o Caiado. O partido vai dar uma rasteira nele. Vai sobrar o quê? O Zema? Vão deixar ele inelegível. E os demais ou fazem um acordão ou ficam com medo. Ou seja, será que o Lula vai ganhar por WO? Lembra que a Janaína Pascoal fez uma matéria nesse sentido. E aí o Carlos Bolsonaro fez uma publicação muito relevante de um acontecido, né? Olha só, 14 generais, nós estamos falando dos generais presos, 14 generais fazem parte de um grupo acusado de ter promovido uma rebelião contra o governo. A juíza mandou prender 59 oficiais, né, anti-governo. Uma juíza ordenou a captura de 59 dos 120 militares dissidentes que se aquartelaram durante um ano numa praça de... Caraca, você viu que eu omiti algumas informações? É porque eu queria que você pensasse que o que estava acontecendo era no Brasil. As notícias são parecidas, mas essa notícia foi publicada em agosto de 2024, é referente a generais que foram presos em 2004, por causa dessa ação de 2002 e 2003, criticaram o Hugo Chávez, ou seja, criticaram o governo, e aí são generais que queriam uma rebelião e um golpe. Parece com o Brasil? Coloca no comentário, né? Você sabe que parece. Você sabe que parece. E aí, eles criam todos os artifícios que você possa imaginar. Essa imprensa, até para criticar, né, o lado errado, ela é insana. Vamos lá, a matéria do Leale, né? A Polícia Federal copia o modelo usado no mensalão petista para enquadrar Bolsonaro por ato golpista. O que ele está falando? Está falando que o mensalão, o mensalão, né, o efeito da Lava Jato foi para enquadrar, né, os pobres, as pobres figuras. Mas olha o que o Francisco Leal aqui escreveu. A Polícia Federal parece ter seguido uma fórmula já conhecida para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 3 dezenas de pessoas. Reuniu-se todos eles sobre o mesmo guarda-chuva de uma suposta organização criminosa e os dividiu em núcleos. O formato dá aos investigadores a capacidade de botar no mesmo balaio acusados de tudo quanto é parte das mais diferentes áreas de atuação. Para colocá-los no mesmo barco, arremata com entendimento de que a turma agiu em várias frentes para alcançar um objetivo comum, a tentativa golpista. Tem uma diferença muito grande. Dizem que o Moro utilizou uma narrativa para pegar os petistas. Eles eram corruptos. Pois é, não conseguiram argumentar essa narrativa porque não colou, tiveram que inventar um negócio de joia. Cadê os grandes escândalos do governo? Porque um governo que ficou 4 anos é fácil achar os escândalos para pegar. Se querem destruir Bolsonaro como querem, tinham que achar os escândalos de corrupção. Por que não? Não era mais fácil achar um escândalo de corrupção do que ficar inventando essa história de golpe? Pois é, não acharam. Te chama atenção isso? Coloca no comentário que eu quero saber se isso não te chama atenção. Por que ninguém denunciou o Bolsonaro? Tentaram com o negócio das joias,
Não, não, joia não colou, porque o Lula também pegou joia. Ah, não, então vamos dos imóveis, porque ele comprou em dinheiro vivo. Não, não, não é dinheiro vivo. É moeda corrente nacional. Quer dizer que foi em real. Mas não é dinheiro vivo. E nem foi imóveis do Bolsonaro. Foi de parente até do cachorro, da casinha do cachorro. Eles falaram isso. Como assim? Não tá colando, tá? Não tá colando. Quanto à possibilidade do Bolsonaro se tornar inelegível, está cada vez menor. Deputados da base governista pressionam Lira a arquivar a anistia após indiciamento de Bolsonaro. Mais um grupo de 21 deputados de partidos de esquerda partiram para cima do Lira e estão pressionando muito. O Lira está negociando, né? Ele precisa que o Hugo Mota seja eleito. E aí, será que os partidos de esquerda terão essa força? A grande questão é que não se sabe ainda. O Lira, né, se quer a eleição do seu candidato com a direita apoiando, deveria apoiar o PL da anistia, né? O Ale Freitas já fez uma publicação nesse sentido. Primeiro o golpe, não colou. Depois, tentativa de golpe. Também não colou. Mudaram para planejamento do golpe. Também não colou. Agora, estamos na tentativa de planejamento de golpe, do golpe, que não vai colar. Veremos, então, o que vão inventar depois. E a grande realidade é essa, né? Todo mundo está observando a situação acontecer e, sabe, não está convencendo. Não está convencendo. Vamos falar desse caso aqui, que é interessante a gente comentar. Essa matéria foi publicada também na Gazeta do Povo. Esse é o ministro do Lula. O Carrefour, e aqui eu preciso falar até como brasileiro, né? O Carrefour resolveu boicotar a carne brasileira para proteger os produtores franceses. Tudo bem, faz parte do trabalho deles. O ministro escreveu o seguinte: parece uma ação orquestrada, diz ministro de Lula sobre a decisão do Carrefour. Ora, Lula, você não trouxe o Macron aqui, vocês não são amicíssimos, né? Não são parceirinhos? Pois é, parece que o Macron tá nem aí, né? E esse grupo aí tá querendo boicotar a carne do Brasil, que se dane o produtor rural, né? Como eu disse para vocês, estão certos, estão errados, não. Querem se proteger, tem que se proteger. Só que o brasileiro tem que tomar vergonha na cara e se proteger também. É um direito deles não comprar, e eu acho que é um direito do brasileiro também não comprar. Então, tem gente cobrando um boicote aí ao Carrefour. Eu acho nada mais do que justo, né? Matéria do Canal Rural. Seguindo o Carrefour, outro grupo francês também amplia boicote à carne do Mercosul. A rede varejista Les Moukestine, nem sei o que é isso, nunca fui nesse trem também, aumenta a pressão contra acordo de livre comércio com a União Europeia. Se dane, né? Não comprem. Brasileiros, é um ótimo mercado, é um grande mercado. Não comprem de grupos que querem boicotar o seu país. Em resposta à França, frigoríficos querem suspender a venda ao Carrefour no Brasil. Você não quer comprar carne brasileira? Tá bom, então nós não vamos te vender carne. Simples assim. Medida foi adotada em resposta ao grupo ter anunciado que na França não comprará mais carne do Mercosul. Beleza, então não vai comprar aqui no Brasil também. Vai ter que importar da França para cá. Eu quero ver quem que vai comprar a carne sua em euro, não é? E aí, eu gostei desse ponto aqui, de que o governador do Mato Grosso falou, não, vamos boicotar sim. Carrefour e Atacadão sofrerão boicote no Brasil? O governador propõe retaliação comercial ao Carrefour após declarações sobre a carne do Mercosul. Após críticas do CEO francês Carrefour sobre a carne do Mercosul, o governador brasileiro sugeriu, né, nas relações comerciais, levantando a possibilidade de boicote às empresas. Foi o Mauro Mendes do União Brasil, falou, não, vocês querem boicotar? Vá lá, boicotem. Mas temos que boicotá-los aqui também. E eu concordo com o governador. Última matéria que eu trago para vocês aqui, ó. Os Estados Unidos enviaram ao Brasil mais um avião, com algumas dezenas de brasileiros. E sabe o que aconteceu? Esses brasileiros foram expulsos do país. Isso aqui traz uma revelação muito importante e grande para vocês. Mais um envio de brasileiros de volta ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos da América está sendo realizado nesta sexta-feira. Novamente, a norte-americana Global Crossing Airlines é a empresa contratada para a deportação que entrega o Airbus A320 de matrícula tal, com a capacidade para 180 viajantes. Segundo a informação do sistema de voos aprovados na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o serviço, mais uma vez, é idêntico a todos os realizados no ano,
o voo GXA-61 decolou de Alexandria, nos Estados Unidos, às 6 horas da manhã da sexta-feira, de 22 de novembro, e escala de reabastecimento no Panamá e em Manaus, parada na capital amazonense, terá pouso de 14 horas, ou seja, deportação. Ah, mas o Trump não assumiu ainda? Não dizem que é o Trump que faz tudo isso? Pois é, deixa eu contar uma coisa para vocês. A esquerda ela tem uma característica, ela é demagoga. Ela fala uma coisa e faz outra. Ficam gritando e arrotando batatinha aí por causa do Donald Trump, mas, na verdade, na prática, o Biden acabou deportando mais brasileiros do que o próprio Donald Trump. Só que eu acho que agora a coisa vai mudar. Eu acho que o Donald Trump realmente, tudo quanto é brasileiro ou qualquer outro estrangeiro que não tá lá para somar com o país, vai sumir do país. Cara, eu não vou falar que eu sou contrário. Vai para um país, faz o trâmite. Entra aí com o EB2NW, você consegue pedir o visto aí, com altas habilidades, você já sai com o green card, leva 2 anos. É caro, mas leva 2 anos. Vai entrar, entra correto, tá? A pior coisa do mundo é você ser um perseguido. Não tem graça nenhuma. Nenhuma. Não recomendo para ninguém. Bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Quem ficou até o final, coloca no comentário que ficou até o final. Quem não fez o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, aproveita, viu? Vocês sabem que os nossos livros são por tempo determinado. Quem sabe você está com a sua chance de ficar rico na sua mão e não está usando. Né? Então faz o download, faz o pagamento lá via Pix e muito obrigado a todos vocês que confiam no nosso trabalho. E a gente volta, né? Com toda certeza, amanhã de manhã, sabadão, se o Papai do Céu permitir. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.